Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje um vídeo um pouco mais pessoal, um pouco mais para poder conversar também com os professores de espanhol e também as pessoas que estão estudando, acho que vai valer para os dois, que é a questão de 3 erros que eu cometi no meu passado, que eu acho que se eu soubesse disso antes, eu teria dado aulas melhores, eu teria sido melhor. Eu não tô falando que são os únicos erros que eu cometi, mas são 3 que talvez se eu soubesse, eu teria não feito hoje em dia. Então, vamos lá. Esse tipo de erro eu acho que é uma das coisas mais interessantes na parte do espanhol, que é não focar no espanhol geral. Ou seja, não focar no espanhol que é falado na Espanha ou focar no espanhol que é falado na América Latina. Por quê? O espanhol é uma língua que tem muitas variações, tem muitas variações. Então, tipo assim, a gente tem vocabulário que é falado só no México, construção que é feita só na Colômbia, construção que é feita só no Peru. E aí o que acontece? Nessa tentativa da gente conseguir falar de tudo, a gente não fala o que é geral, o que todo mundo conseguiria entender. E assim, vocês podem até dizer, tipo, poxa, mas isso é impossível, porque, por exemplo, na Argentina você fala vos em vez de você falar tu ou usted. É, mas assim, a gente entende, dá pra entender quando você fala, porque assim, o grande ponto é você querer falar de tantas variedades que existem numa mesma língua, que o aluno pode ficar perdido na questão de você conseguir fazer com que ele se sinta confortável de falar um tipo de frase e ser entendido em qualquer lugar. Porque é lógico que se o aluno ele for viajar para Colômbia, se ele for viajar para Espanha, se ele for viajar para qualquer país, ele vai conseguir ter tempo antes de estudar especificamente o vocabulário daquele país. E quando está se estudando o espanhol de forma geral, você não precisa fazer bombardear o aluno de forma que ele precise saber de todas as variedades. Então, eu cometi esse erro muitas vezes de ficar querendo focar no espanhol com as suas peculiaridades. É claro que hoje em dia eu falo como questão de curiosidade. E aí, quando eu sei que o aluno vai viajar para um país, eu foco mais nessa questão. Bom, qual que é o meu segundo erro? Eu acho que o meu segundo erro seria falar que espanhol é fácil. Isso aqui, nossa, isso aqui quebra minha perna. Porque é o seguinte, o espanhol é fácil? É fácil. Porque assim, ainda mais que a gente fala português, facilita bastante o processo da gente conseguir aprender o espanhol. Mas não é tudo, né? Tipo assim, tem coisas que são realmente difíceis. Por exemplo, a conjugação é bem difícil, a colocação de pronomes também é difícil. Então, assim, ele é fácil? É, mas não é totalmente fácil, porque tem muita gente que se frustra já no começo por ter que aprender a conjugação. E aí não sabem regras que, por exemplo, são generalizadas. Então, tipo, sempre que você conjugar com o verbo yo, para poder falar eu, com todos os verbos do presente, o que costuma acontecer? Ou quando você quer sempre conjugar com o verbo tu, de uma forma regular. E aí o que acontece? Fica tentando decorar as tabelas, achando que é o mais fácil, e aí isso frustra muitos alunos no começo. Porque aí vem com aquela conversa de que o espanhol é fácil, porque a gente já fala português, e aí o aluno vai vendo que não é tão fácil assim, e aí vai se frustrando e vai deixando de estudar. Ainda mais a gente que vive num país que não incentiva nem falar inglês e pouco menos espanhol. Mesmo que você viva na região sul ou na fronteira, você ainda consegue falar português e as pessoas te entendem. Isso é fato. Bom, e o meu terceiro erro, então, nem de eu focar no espanhol geral e falar que espanhol é fácil, eu acho que esse vai ser engraçado, que é falar que espanhol é difícil. Existe uma vanglorização de quando a gente vai dar uma aula de alguma coisa. Então, assim, tem muitos professores que dão aula e falam que não é fácil. Então, assim, muitos professores gostam de focar, por exemplo, eu já tive professores de Sevilha, já tive professores da Colômbia, já tive professores da Argentina, e eles focavam só naquele espanhol que eles falavam. E muito professor que falava que o espanhol era fácil, porque é parecido com o português. Mas, assim, o mais engraçado é quando a gente tem professor que fala que a matéria é difícil para poder valorizar o que estuda. Mas, assim, o espanhol não é tão difícil. O espanhol, ele é uma língua com suas peculiaridades, assim como eu tinha falado. A questão da conjugação, ela é muito difícil, ela não é fácil de, assim, se arranjar. Assim como a construção de orações que são compostas quando você coloca uma frase com outra frase, você tem que retomar a informação da outra frase. Mas o espanhol não é difícil, porque, assim, a pronúncia, ela é muito parecida com o que a gente já tem. Assim como também a construção da frase é muito simples. Lembrar do vocabulário também no espanhol também é muito fácil.
Então, assim, o espanhol ele é difícil? Ele é, mas dadas as suas peculiaridades, assim como, por exemplo, no português. O português ele é uma língua fácil até um certo ponto, mas passa de um ponto que algumas questões de estrutura são muito difíceis. Só que isso é uma questão da gente ver tanto a questão da gramática quanto a estrutura do espanhol. Então, para você que é professor que está focando num espanhol muito específico, ou falar que o espanhol é fácil demais, ou falar que o espanhol é difícil demais, eu gostaria que você repensasse isso, porque quando eu comecei a perceber que eu ficava muito focando no espanhol que é muito específico dos países e não dá um espanhol que torne mais confortável a pessoa, ou trazer curiosidade. Você pode trazer curiosidades, por exemplo, 10 formas que você pode dizer para um aluno de como, que legal em países diferentes, ou perguntar como a pessoa está em países diferentes. Isso é uma curiosidade, mas não é uma coisa que faz com que o aluno fique desesperado de saber todas as formas. Ou se não, falar que o espanhol é fácil demais, porque aí não frustra os alunos que acharam que é fácil demais e começam a ter dificuldade e acham que isso não é normal e desistem. Ou para falar que o espanhol é difícil demais, e aí o aluno nem quer começar a estudar porque ele sabe que ele vai se frustrar, sendo que tem coisas que ele vai ver que ele vai conseguir fazer com facilidade. Então você que é aluno e está vendo esse vídeo, mande esse vídeo também para um professor que você talvez conheça, que seja espanhol, que também ache sobre isso. Porque eu quero também abrir essa conversa, porque eu já fiz muitos erros dando aula e eu acho que é legal os alunos poderem perceber que não é tão simples ensinar a aula, assim, a gente não consegue sair já da faculdade ou do curso de idiomas já sabendo ensinar tudo. E eu acho que isso também faz com que os próprios alunos consigam perceber, né? Tipo, algumas coisas que a gente ensina em espanhol e eles não entendem, né? Tipo, poxa, mas por que um professor fala que é difícil e outro fala que é fácil? Estou aqui para poder abrir uma discussão. Inclusive, você que é professor e você também quer fazer conteúdo no YouTube, no Instagram, fazer um conteúdo para você conseguir melhorar nas suas aulas ou também conseguir fazer conteúdo digital, né, no YouTube, no TikTok, no Instagram, tem o meu curso também de criação de conteúdo para professores, que está aqui embaixo do vídeo. E inclusive você que está assistindo esse vídeo, o que você acha que costuma ser os maiores erros de professores de espanhol quando eles vão ensinar espanhol? Escreve para mim nos comentários para poder saber. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo e ter ficado até aqui. Espero que tenha gostado desse formato e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!